Muito obrigado, irmão. Quero saudar a todos da Diocese de Nova Iguaçu, com muito carinho. Eu já fui muito a essa diocese, acho que tem quase 25 anos, agora estava, né, tentando me recordar, e tem quase 25 anos que eu já fiz missão com formações da antiga Paulo Apóstolo, né, com tantas missões aí por esse nosso estado do Rio de Janeiro querido. Na época, para vocês verem, um tempo, o coordenador era o Van Dyck, né? Na época, quem coordenava a Diocese de Nova Iguaçu era Van Dyck. Já passaram tantas pessoas queridas, né? Como Arimateia, como Ermelinda. Agora temos a Adriana, já tivemos o Joelson. Então, eu queria saudar com muito carinho essa diocese que é tão querida para mim. Eu sou Vicente Souza Neto, Gomes de Souza Neto, como já me apresentaram. Eu atualmente estou coordenando o Ministério de Oração por Cura e Libertação na Renovação Carismática Católica aqui do Brasil, coordenador nacional, mas eu sou da cidade, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, frequento meu grupo de oração, Ictus, é um grupo na paróquia de Santo Afonso, uma paróquia redentorista. Se você tiver um dia pela Tijuca, né, no coração da Praça Sans Penha, metrô Sans Penha, não tem como errar, porque fica a menos de 200 metros do metrô. Minha paróquia é Santo Afonso, é bem ali no coração, no miolo da Tijuca, e meu grupo acontece à noite, às 8 horas da noite. Nesse tempo, né, nesse tempo diferenciado, nós estamos fazendo o grupo por live, né, no YouTube. Então, meu grupo de oração está acontecendo na live. Pedindo para que eu falasse o tema desse congresso, desse momento que eu vou falar, é justamente o tema da Renovação Carismática Católica para esse ano, que vai nortear os 3 anos, porque vai trabalhar um livro que foi lançado, se você puder depois, você possa adquiri-lo, quem ainda não tenha, né? Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Esse livro foi lançado, né, pelo Vinícius Simões, que é o presidente da Renovação Carismática Católica nesses 3 anos, e é da cidade do Rio de Janeiro também, é daqui da minha comunidade. E esse livro vai ser o diário de bordo para esses 3 anos, né? Então, Deus, nesse tempo, ele pede que nós resgatemos a nossa identidade, a identidade da Renovação Carismática Católica, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E aí nós vamos nortear isso por uma palavra que é o rema para este congresso de Nova Iguaçu, da Diocese de Nova Iguaçu. Então, quem está com a sua palavra, eu queria que você abrisse na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Vamos abrir lá no capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. O Senhor fala na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O Senhor está falando para a Diocese de Nova Iguaçu nessa quase tarde, nesse final de manhã, né? Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pelas minhas mãos. Então, Paulo estava falando com Timóteo, né, seu discípulo, está aí no YouTube para vocês acompanharem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo estava já exortando a reavivar a chama do dom de Deus. E Timóteo era um jovem ainda, e já precisava do reavivamento. Nós talvez tenhamos um tempo maior de caminhada, mas nós estamos sempre em renovação. Nós não devemos dizer que somos da renovação, mas estamos em renovação. Porque enquanto nós estivermos vivos, o Espírito Santo vai querer fazer uma obra nova em nossas vidas. É muito triste quando a gente vê na renovação carismática pessoas que fazem formações, fazem encontros, e dizem, não participo mais não, porque eu já participei de um encontro há 10 anos atrás, eu já fiz esse encontro há 20 anos. Eu verifico que essas pessoas não estão em renovação. Elas passaram na renovação, mas ficaram num tempo, né? E não aproveitam kairós de Deus, ficaram no tempo cronológico, mas não aproveitam kairós de Deus, que é o tempo da graça para hoje. Por isso que São Paulo, exortando a Timóteo, ele exorta cada um de nós também nesta manhã. Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. Nós recebemos essa chama pelo batismo sacramental,
aqueles que já foram crismados pela confirmação no sacramento do crisma. Quem ainda não foi, procure o sacramento. Nós temos que viver a nossa igreja, a nossa pertença à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se você participa de um grupo de oração, se você às vezes é até servo e não foi crismado, busque o seu padre para fazer o curso de crisma. Então, pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da crisma, da unção do crisma, né, nós já recebemos essa chama. E pelo batismo no Espírito Santo, essa chama vai sendo reavivada. Né, vai sendo reavivada. A graça de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre nova. Por isso que o tema, né, deste tempo para a renovação carismática católica é justamente isso, né? Resgatar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito. Olha que ousadia. Não é só o cristão seja batizado, mas para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Resgatar a nossa identidade. Né? Quando a renovação celebrou os 50 anos no mundo, foi em 2017, eu tive a oportunidade de ir com Vinícius, com outras pessoas aqui do Rio de Janeiro, nós fomos para a celebração com o Papa Francisco, em Roma, e foi muito marcante aquele encontro, porque tinham mais de 30 mil, né, carismáticos, servos, liderança, participantes de grupo, reunidos no Circo Máximo. O que é o Circo Máximo? É um local em Roma onde se morreu a maior quantidade de cristãos nos primeiros séculos. Nós conhecemos até por fotos, por imagens, por TV, o Coliseu. O Coliseu, os cristãos morriam como um espetáculo. Então, não havia quantidade, mas havia, né, o espetáculo que as pessoas iam ali para assistir a morte de cristãos comidos, devorados pelos leões. Agora, no Circo Máximo, aconteceu não só a morte, mas a quantidade de cristãos foi muito grande. Né? Cerca de centenas e milhares de cristãos que viviam naquela região ou que eram trazidos para Roma morreram no Circo Máximo. E o nome diz, né, Circo Máximo, né? Era para um circo, realmente. E o Papa Francisco falou para nós, ficou muito forte, porque ele olhando aquele Circo Máximo enorme, são uns 3 campos de futebol, uns 3 maracanãs naquele local, e ele olhando para aquele Circo Máximo, no local aberto, ele falando, olha, aqui onde morreram tantos cristãos por causa da nossa fé, por acreditar em Jesus, é uma alegria muito grande ver agora ele repleto de cristãos carismáticos, né? Vocês estão em júbilo, mas antes tiveram pessoas que deram a vida por Cristo. Então aquilo ficou muito forte para nós, e depois ele pediu que nós orássemos por ele, e que pedíssemos uma nova efusão. O Papa Francisco pediu para que nós orássemos por uma nova efusão do Espírito Santo. Isso foi em maio de 2017, um pouco antes da celebração de Pentecostes. E nós estávamos lá, e aquilo ficou muito marcante, que no momento que houve silêncio, aquele silêncio que nós costumamos, né, fazer num grupo de oração, depois de um grande júbilo em línguas, de grande louvor, um cântico em línguas, houve o silêncio, e a Pat, né, que estava ajoelhada ali em contrição, a Pat se levanta, a Pat Gallagher Mansfield, a precursora, aquela que há 50 anos atrás tinha experimentado o primeiro batismo no Espírito Santo do nascer da inovação. Ela estava lá conosco, ela se levantou e ela teve uma inspiração profética. Ela foi ao microfone, né, Papa Francisco ali, e ela foi ao microfone e profetizou isso. Vejam o que a Pat profetizou em 2017, quando ela viu, né, aquela quantidade de pessoas. O que o Senhor quis falar para nós? Levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês ainda verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês também verão o poder do meu Espírito descer sobre a raça humana. O poder do Espírito descendo sobre a raça humana. Eu lhes digo, os campos estão brancos para a colheita, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé. E então vocês ainda verão maravilhas que os surpreenderão infinitamente mais do que vocês podem pensar, pedir ou imaginar, para a glória de o meu nome. Olha o que Deus falou para nós, a Renovação Carismática Católica, nessa virada dos 50 anos. Né? Os 50 anos que nós celebramos, tanto em Roma quanto aqui no Brasil, no ano passado,
não são ponto de chegada, mas são ponto de partida. Nós estamos iniciando um novo ciclo na renovação. Então, para que nós iniciemos esse novo ciclo, pós 50 anos, pós-jubileu, foi necessário que Deus falou, olha, os campos estão brancos e eu quero realizar muito mais do que vocês podem imaginar. Nós não temos dimensão do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não é uma pandemia que limita a graça, o poder e a ação de Deus. Não é ficarmos reclusos porque o Espírito Santo ele não tem fronteiras. Deus é atemporal, Deus está além do espaço, além do tempo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E o Espírito Santo, enquanto Deus, ele tem essas prerrogativas também, né, de potência divina, de onisciência, onipresença e onipotência. Então, o Senhor quer fazer com que nós reavivamos a chama do dom de Deus que está em nós. Né? E aí eu queria pegar uma palavra para reafirmar isso no livro do profeta Joel. Então eu queria que agora vocês fossem para o Antigo Testamento, no profeta Joel, um profeta menor, né? Um profeta com poucos capítulos, mas que foi muito denso na sua visão profética do derramamento do Espírito e no que o Espírito Santo iria fazer através daqueles que estivessem abertos à sua ação. Então vamos lá, Maria, o profeta Joel, no capítulo 2. Profeta Joel, no capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Joel 22, 23 e 24. O que Deus fala para que esse derramamento do Espírito, né, para que nós vejamos infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar? O que é esses campos brancos? O que Deus quer fazer em nós e através de nós? Renovação Carismática Católica da Diocese de Nova Iguaçu. Vocês que estão participando agora, que talvez tenham entrado, estejam ouvindo falar pela primeira vez do que é o poderoso batismo no Espírito Santo. A potência de Deus que vem agir em nossas vidas. Joel capítulo 2, versículos 23 e 24. Alegrai-vos, filhas de Sião, e rejubilai no Senhor nosso Deus, vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas de outono no tempo oportuno, e faz cair as chuvas copiosas sobre vós, as chuvas de outono e da primavera como dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Então, isso que vai acontecer com o servo, com a pessoa que se deixa, né, se inebriar, se molhar com essas chuvas de outono e de primavera, são chuvas de transição de estação. O que são as chuvas de outono e de primavera? Né? São chuvas para a colheita. Né? A primavera vem, o outono vem, então chuvas que vão irrigar a terra para que aconteça a colheita. Chuvas de outono e de primavera são chuvas para o amadurecimento dos frutos. Né? Então, olha, veja, chuva para a colheita, então, vá pensando numa agricultura e vá pensando no solo do teu coração, como Jesus falou na parábola do semeador. Então, a chuva de outono, a chuva de primavera que o Senhor está derramando, e essa chuva que o Senhor falou profeticamente através da profecia vinda pela PET em 2017, é o que o Senhor está fazendo em cada um de nós, neste ano de 2020 e nos anos que se sucederão. Chuva para colheita, chuva para amadurecimento dos frutos, pelos frutos vos conhecereis. Jesus vai falar isso em Mateus 7. É uma chuva que vai trazer uma santidade verdadeira. Pelos frutos vos conhecereis. Se conhece a árvore pelo seu fruto. Né? Então, se nós produzimos frutos de santidade, frutos do Espírito, como São Paulo fala lá em Gálatas 5, nós vamos verdadeiramente ser reconhecidos como cristãos. Pelos frutos não nos conhecerão, não pelos carismas, mas pelos frutos se conhece uma verdadeira árvore. Então, a chuva de outono e a chuva de primavera, ela vem nos irrigar, vem nos molhar, e essa chuva é o Espírito Santo de Deus como água que vem molhar a nossa vida, e ele vem fazer com que nós estejamos preparados para a colheita, com que nós produzamos frutos verdadeiros e profundos para a vida eterna e frutos de santidade. Então, esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Né? O Espírito Santo é derramado como essa água viva, né? Para que nós produzamos frutos, né? Que nós tenhamos a força, a ousadia, o dinamismo,
a coragem, né? O ímpeto missionário, aquelas pessoas que estão desanimadas. Né? Desanimado, o que quer dizer desanimado? Sem ânimo, sem força, sem alma. Ânima é alma em latim. Então, uma pessoa desanimada é uma pessoa desalmada. Né? Então, uma pessoa desalmada é uma pessoa que perdeu o seu ânimo de viver. Pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico. A estas pessoas nós somos chamados, e talvez se você esteja passando por isso, ou tem alguém na sua casa, você é chamado a ser aquele que vai irrigar, molhar, batizar, derramar o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, pedindo, clamando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo também para você, para que você tenha esse ímpeto missionário. Né? Resgatar a nossa identidade. Daqui a pouco a gente vai entrar mais detalhadamente nisso, mas é importante nesse momento nós descobrirmos o que Deus falou para nós. Então, olha, ele disse, eu preciso da vossa obediência, eu preciso da vossa docilidade, eu preciso da vossa fé. Então, olha, obediência, docilidade e fé. Acreditarmos que Deus tem um novo para nós. Nós não poderíamos imaginar que um grupo de jovens, há 50 anos atrás, o poder do Espírito fosse derramado de tal modo que fosse sendo irrigado, propagado, difundido por todos os povos e nações. E hoje em dia nós estamos aqui, mesmo com pandemia, falando dessa graça que é o poderoso batismo no Espírito Santo. Eu aqui na capital, vocês aí na diocese de Nova Iguaçu, mas experimentando desse mesmo poder de Deus, dessa mesma graça que Deus quer derramar sobre cada um de nós. E aí nós vamos ver então o que aconteceu depois de Pentecostes com aqueles que receberam essas chuvas, com aqueles que foram inebriados. Pentecostes foi uma mudança radical na vida dos apóstolos. De discípulos, eles efetivamente assumiram seu apostolado. Quando o Pentecostes acontece na nossa vida, quando essa chuva de outono ou de primavera acontece em nosso grupo de oração, mas nesse tempo dentro de nossas casas, a nossa vida muda radicalmente. A minha vida vem mudando há 33 anos. É o tempo que eu experimentei pela primeira vez o poderoso batismo no Espírito Santo. E para cada momento o Senhor me dá uma nova efusão do Espírito. Principalmente naqueles mais difíceis, são os momentos que nós necessitamos de uma efusão do Espírito mais poderosa. E é nesse momento que nós temos que dizer, Senhor, derrama a tua chuva, Senhor. Faz-me reavivar a chama do dom de Deus que está em mim, Senhor. Aí vamos ver o que aconteceu com os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois de Pentecostes. Pentecostes aconteceu, Atos 2, capítulo 1, versículo 1 narra, mas nós vamos ver o que foi o pós-Pentecostes na vida daqueles homens. Atos 2, versículo 39. Atos 2, 39. Atos 2, 39. Pós-Pentecostes. Está aí no vídeo de vocês. O que foi o pós-Pentecostes na vida daqueles apóstolos? O que é o pós ou Pentecostes quando acontece em nossas vidas? Se você nunca experimentou essa efusão do Espírito, eu creio que neste dia, nesta tarde já, você vai experimentar essa poderosa efusão do Espírito como nunca experimentou. Na tua casa as pessoas vão notar a sua diferença. Na tua comunidade, na tua paróquia, no teu grupo de oração, as pessoas vão notar essa diferença. Não importa quantas vezes você receber o batismo, mas nesse dia você vai receber uma nova efusão. Versículo 39 de Atos 2, Lucas vai narrar, né? O que Pedro falou depois daqueles homens que perguntaram o que nós devemos fazer. E Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí Pedro faz a promessa, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então a promessa era para eles, para a sua descendência e para todos os que ouvissem de longe. Aqui no Rio, em Caxias, em Nova Iguaçu, em Nilópolis, todos que ouvissem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. É isso que Deus tem que fazer para nós. Quer fazer por nós e através de nós. O derramamento do Espírito, porque essa é a promessa que Ele deixou. Jesus voltou para o Pai, mas não nos deixou órfãos. Nós não estamos passando por esse momento difícil da humanidade, né? De transição, de desafio sozinhos. Nós temos a poderosa unção do Espírito que nos fortalece.
Jesus falou para os apóstolos em Atos 1:8, e é o tema que vai ser da renovação, claro, a renovação carismática católica para o ano que vem. Vocês já estão ouvindo de primeira mão, né? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8 é o tema para o ano que vem. Mas esse Espírito é derramado sobre nós hoje, né? Para nos dar força e para sermos testemunhas do poder e da ação de Deus, né? Então, ele pede que nós resgatemos, né? É esse o tema desse ano, resgatar a identidade da renovação, o poderoso batismo no Espírito Santo. Grupos de oração não pode ser lugar de entretenimento, não é para fazer as pessoas suar, não é para fazer as pessoas fazerem aeróbica de Jesus. Não. Grupo de oração é para as pessoas terem a transformação de vida. O Espírito Santo tem o poder de mudar as distorções de nosso caráter. Deu me tornar um bom marido melhor. Eu sou casado, tenho esposa, não temos filhos, mas pelo batismo no Espírito Santo eu me torno um marido melhor. Aqueles que são pais se tornam pais melhores, mães melhores, profissionais de qualidade, com caráter, que não desviem dinheiro, que não desviem mercadoria. O Espírito Santo corrige as distorções de nosso caráter, porque o Espírito Santo é quem nos converte. O Espírito Santo é quem nos revela que somos pecadores, e toda vez que eu peço uma poderosa efusão do Espírito, o Espírito Santo me recorda de um pecado, e aí eu busco o sacerdote para me confessar. Então, por isso que a identidade da renovação é o poderoso batismo no Espírito Santo. E neste ano de 2020, nós estamos resgatando essa identidade. E aí você vai falar, poxa, Vicente, mas como eu posso resgatar essa identidade que eu não sei, quase não tivemos grupo de oração presencial, né? Muitos grupos estão ainda sendo virtuais. Eu posso viver esse poderoso batismo no Espírito Santo dentro da minha casa. O Espírito Santo não tem fronteiras. Atos dos Apóstolos aconteceu e a casa estava trancada por medo dos judeus. O cenáculo foi um lugar de portas trancadas, mas o Espírito Santo entrou na casa. Não importa se nós estejamos em casa com medo de pandemia, de judeu, de violência, o Espírito Santo entra na tua casa neste dia, aleluia, eu creio nisso. O Espírito Santo está entrando aqui neste local, neste quarto, onde eu estou ministrando essa palavra para vocês. E o Espírito Santo está fazendo uma obra nova na minha vida e na sua vida. Resgatar essa identidade é viver o batismo no Espírito Santo sem penduricalhos, né? Sem coisas anexas, mas experimentar a mão de Deus sobre nós. A música que a gente canta tanto, né? Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Resgatar a nossa identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Nós precisamos de cristãos cada vez mais batizados no Espírito Santo. É para que nós sejamos melhores trabalhadores, melhores profissionais. Eu sou um servidor público municipal há 25 anos. Completo esse ano meu jubileu. Aliás, completei no final do ano passado meu jubileu de prata como servidor público concursado. Mas Deus me chama a ser uma pessoa íntegra, honesta. O batismo no Espírito Santo me transforma e aí eu procuro evangelizar com o meu testemunho no meu ambiente de trabalho. É isso que Deus pede de cada um de nós, meus irmãos, né? Que nós sejamos pessoas transformadas pelo Espírito. Trata-se de um poderoso mover do Espírito, um poder do Espírito para nos conduzir novamente à dinâmica de voltar ao cenáculo, de voltarmos para os nossos grupos de oração cheios da graça de Deus, reunidos com Maria, como ela estava no cenáculo conosco, em unidade de oração, não resmungando, mas unido em oração, aguardando expectantemente o derramamento do Espírito, entrando no grupo de uma forma, saindo de outra, entrando na oração pessoal de uma forma e saindo de outra. Porque o Espírito Santo, quando é derramado, ele muda o nosso conceito, ele muda a nossa mentalidade. O tema desse ano da renovação é Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia da Ave Maria está pela renovação do vosso espírito, mas a tradução original é pela renovação da nossa mente. Não nos conformarmos com o mundo.
Não somos nós que vamos nos conformar com o mundo, mas o Espírito Santo que vai transformando a nossa mente. Homens e mulheres renovados, com mentes renovadas, transformam o mundo. Nós, às vezes, não conseguimos mudar o mundo, mas se nós mudamos a nós, o mundo é transformado. Deu para entender? Então, o batismo no Espírito Santo é essa renovação da mente, né? Somos batizados no Espírito Santo e cheios de alegria, cheios de entusiasmo. Deus dentro, entusiasmado quer dizer isso, Deus dentro, cheio de alegria, cheio de entusiasmo. Nós temos a coragem, a parresia, a ousadia de anunciar Jesus Cristo e de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. São Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais resgatar o senhorio de Jesus pelo poderoso batismo no Espírito Santo. Tem áreas da tua vida que você precisa renunciar? Você ainda tem dificuldades com álcool? Você ainda tem dificuldades com cigarro? Peça o poderoso batismo no Espírito Santo. Quando nós assumimos o senhorio de Jesus, nós vamos renunciando a tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos oprime. Você é uma pessoa ciumenta exageradamente, ciumenta quanto mais. Peça o poderoso batismo no Espírito Santo para que você se liberte dessa opressão dos ciúmes, né? Dessa opressão da inveja. Peça o poderoso batismo no Espírito Santo para que ele vai te transformando num homem livre, numa mulher livre. Por isso que nós estamos buscando resgatar a nossa identidade. Cada vez mais a sociedade, o mundo está precisando de homens e mulheres batizados no Espírito Santo. O mundo, né, e temos testemunha de que Deus está mudando nossos corações, né? É necessário que nós reconheçamos isso. Nós podemos ser transformados, transformar a sociedade a partir do momento que nós transformamos o nosso coração. A identidade é aquilo que nos identifica, né? Aquilo que as pessoas vão nos identificando. Como é que o Vicente? O Vicente é uma pessoa alegre, brincalhona, animada. Né? A identidade vai nos dando as características personais. Então, quando nós dizemos que a identidade da renovação carismática católica é o batismo no Espírito Santo, com as suas consequências, nós queremos dizer que a renovação carismática é uma corrente de graça, é uma graça de Pentecostes que vai perpassar toda a igreja. O Papa Francisco vai falar isso, né? A renovação carismática tem como essa característica, né? O Espírito Santo, Deus quis com que nós fôssemos esses anunciadores dessa corrente de graça que vai perpassar toda a igreja. Todos aqueles que estiverem abertos podem e devem ser batizados no Espírito Santo, né? Nós somos chamados a ser rosto e memória de Pentecostes. O que é ser rosto e memória de Pentecostes? É quando as pessoas olharem para nós e dizem, nossa, o Vicente de 10 anos atrás não é o mesmo Vicente de hoje. A Adriana de 10 anos atrás não é a mesma Adriana de hoje. O Joelson de 10 anos atrás não é o mesmo Joelson de hoje. Porque o Espírito Santo ele não faz coisas novas, mas ele torna nova todas as coisas. O poder do Espírito é de nos transformar a cada dia, né? Por isso que na renovação nós temos tantas músicas que vai dizer isso, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, né? Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, né? Então, é ser renovado, ser um homem e uma mulher novo, ser rosto, expressão, né? O rosto, nós temos que ter a face de Cristo. E quem nos faz transformar-nos na face de Cristo? O Espírito Santo, né? Uma face de Pentecostes, uma face de uma pessoa transfigurada, né? Não uma pessoa desfigurada, mas uma pessoa transfigurada. Neste ano que talvez tenhamos visto tantas pessoas queridas partirem, a gente tem visto tantas pessoas desempregadas, com dificuldade financeira, com problemas emocionais sérios, distúrbios emocionais que a pandemia ocasionou, talvez pelo confinamento. Deus pede para que nós sejamos rosto e memória de Pentecostes, para que nós vivamos essa identidade tão profundamente em nós, que onde quer que nós cheguemos, né, nós transformemos o ambiente. Mesmo só com os olhos, que hoje em dia com a máscara talvez fique difícil de ver,
mas o olho é o espelho da alma. Se as pessoas puderem ver em nosso olhar um olhar transformado, não vai ser máscara alguma que vai, né, impedir com que a pessoa veja que ali está um cristão, que ali está um filho amado de Deus, que assume o seu chamado, que assume o seu apostolado. Paulo VI vai falar para nós, num discurso que ele falou à Renovação Carismática Católica. Vamos ver o que Paulo VI fala para nós, né? Paulo VI, já na década de 70, ele vai dizer, olha, Renovação Carismática Católica, que vocês tenham, né? A igreja tem necessidade de seu perene Pentecostes. O Papa Paulo VI falando a renovação e a nós como igreja. Renovação Carismática é a igreja. A igreja necessita de um perene Pentecostes. A igreja católica tem necessidade de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Olha, fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Mais que nunca, a igreja e o mundo precisam que o milagre de Pentecostes continue a história. Pentecostes não é datado há 2000 anos atrás, pós a ascensão de Jesus. Pentecostes é hoje. Hoje. Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28, depois vocês veem lá. E o Atos dos Apóstolos, engraçado que o livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele não termina, ele não tem um fim, né? Aqui termina o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nós estamos construindo na nossa vida o Atos 29, o Atos 20, 30. Então, mesmo que não esteja escrito, porque nada se acrescenta à palavra de Deus, né? A palavra de Deus já é completa, mas nós estamos continuando a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O livro do pós-Pentecostes, você está escrevendo com a tua vida, com a tua história de vida, com os teus sofrimentos, com as tuas alegrias, com este momento de formação. Tudo isso é mistério de Deus, né? E aí eu queria parar um pouquinho que você refletisse. Como eu estou vivendo esse Pentecostes? Como eu estou vivendo esse Pentecostes na minha vida? Né? Como eu vivo? Aí você vai dizer, mas Vicente, esse ano a gente não está tendo grupo de oração, então não tem como viver Pentecostes. Irmãos, se você não vive esse Pentecostes na tua vida pessoal, em casa, não vai ser só no grupo de oração que você vai acontecer. O grupo de oração acontece comunitariamente, então o Pentecostes é poderoso, porque é o cumprimento da promessa de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou. Então, quando 2 ou mais estão reunidos num grupo de oração, concordando com o mesmo coração, pedindo do derramamento, o Espírito Santo é derramado. Né? Porque nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então eu posso pedir o Espírito Santo na minha casa, na oração pessoal, eu posso pedir o poderoso batismo no Espírito Santo junto no meu grupo de oração, eu posso pedir o poderoso batismo no Espírito Santo numa reunião virtual em que meu grupo esteja acontecendo, via qualquer mídia social, né, qualquer rede social, via YouTube, via Instagram, via Facebook, né? Qualquer live. Eu peço o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo é derramado. Mas como está sendo o meu grupo de oração? Um lugar de encontro pessoal com Jesus ou um lugar de entretenimento? O meu grupo de oração, como em Pentecostes hoje, está sendo um lugar onde as pessoas experimentam o amor de Deus? As pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas, que estão com doenças, que estão com desemprego, ainda que seja um grupo virtual, elas estão experimentando o amor de Deus no meu grupo? Né? O Espírito Santo está gerando com que as pessoas se amem. Isso é uma consequência do batismo no Espírito Santo. Descobrir que eu tenho um irmão, né? Que os que vivem em Nova Iguaçu são meus irmãos em Cristo. Então, se um sofre, a igreja toda sofre. São Paulo vai falar em Romanos, a igreja sofre com os que choram e se alegra com os que se alegram. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo, você não pode ficar indiferente à dor do irmão. Isso já é um sintoma, né? Uma detectar se eu sou realmente batizado no Espírito Santo. Não é tanto se eu oro em línguas ou se eu não oro, mas como eu vivo a vida fraterna. Muito mais importante é detectar se eu estou vivendo a vida fraterna. Né? Então, quais são os elementos essenciais de um grupo de oração? A gente vai ver, para que esse resgate aconteça verdadeiramente, os elementos essenciais de um grupo de oração são os elementos essenciais que eu tenho que viver na minha vida pessoal, na oração pessoal, em casa. Né? Então, os elementos essenciais, primeiro, o louvor.
O teu grupo de oração é um grupo de louvor ou de entretenimento? As pessoas vão no grupo e louvam ou elas assistem o Ministério de Música louvar, né? O grupo é o tempo todo conduzido, e as pessoas não têm tempo de louvar, de dizer a Deus que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Louvor não é pedido, louvor não é súplica, louvor não é clamor. Louvor é dar a Deus toda a glória, toda a honra. É dignificar a presença de Deus na sua vida. É dizer que mesmo nas tempestades, mesmo que se agite o mar, eu te louvo, Senhor. E todo grupo é chamado a louvar. Tanto é que o nome é grupo de oração. Grupo de pessoas que oram. O seu grupo de oração está sendo uma reunião realmente de pessoas que oram? Ou está sendo uma reunião em que as pessoas assistem o ministro de música louvar, assistem o coordenador, aquele que está conduzindo a oração da noite louvar, porque o coordenador louva tão bonito e às vezes ele faz um louvor pregação. Conhece o louvor pregação? Aí no Nova Sul não tem não, mas aqui no Rio de Janeiro está cheio de louvor pregação. É aquela pessoa que começa a louvar e começa a pregar, e pega a palavra e vai e esquece que é um momento de louvor, não é um momento de pregação. Então, louvor nasce do fundo do coração. Eu estou ali e quero dizer, Senhor, eu te louvo porque Tu és o Senhor de minha vida. Tu és o meu pastor, Senhor. Nada me falta. Nada me falta, Senhor. Minha conta bancária virou, mas Tu és o Senhor da minha conta bancária. E eu te louvo e te dignifico, Senhor, pela Tua vida na minha vida, pela Tua glória que desce na minha casa neste dia. O louvor é dizer que a glória de Deus está entrando no teu lar, é que a glória de Deus está entrando no teu matrimônio, é que a glória de Deus está entrando no teu trabalho, é dizer que a Ele toda a honra, toda a glória, e a nós é o Espírito Santo. Como é que está sendo o teu louvor em casa, na oração pessoal? Você tem momento de louvor? Ou você já vai pedir, já vai suplicar, já vai clamar? O louvor é que nos leva para a presença de Deus. Louvor é a decolagem do avião. Um avião, para sair do chão, ele precisa de uma carga enorme de combustível, de queimar combustível, porque é o momento de maior esforço do avião. Toneladas que vão voar. Como é que você vai fazer com que a tua oração decole se você não louva? Se você já entra numa oração, se você já entra no grupo e fica só pedindo, só lamúria, só choro, teu avião vai ficar ali voando, vai, né? Taxiando na pista, horas, e não vai decolar. O que faz um avião, a oração decolar, é o louvor. É ele que nos impulsiona e nos leva para Deus. Então, o louvor é o exercício principal de um grupo de oração. É um elemento que não pode faltar em nenhum grupo de oração. Segundo elemento, a palavra de Deus, né? O Salmo vai dizer: Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como é que está sendo o grupo, no teu grupo? Como é que você está vivendo a palavra de Deus na tua casa? Você rumina a palavra, você exercita a palavra. No teu grupo de oração, a palavra de Deus é exercitada, é vivida. O grupo de oração são pregações curtas, mas que atingem profundamente o coração, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes e ela entra lá dentro. E muitas vezes a gente vai para o grupo, ou assiste, ou participa do grupo via online, e fala: nossa, essa pessoa parece que está dentro de mim. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso no teu grupo de oração? A palavra no grupo de oração tem que ser tão verdadeira que a pessoa vai falar: nossa, eu acho que essa pessoa preparou o pregador dessa noite, dessa tarde, desse dia, preparou a pregação pensando em mim. Por quê? Porque é Jesus que está atingindo o nosso coração. Jesus é a palavra que se fez carne. Então, quando eu estou orando com a palavra, ou a palavra está sendo ministrada, Deus está agindo em nossas vidas. Então, a palavra de Deus no grupo de oração é importantíssima. O grupo tem dificuldades de louvar? Pega a palavra, louva no salmo. Você tem dificuldade de louvar? Senhor, Vicente, mas eu não sei como louvar. Pega um salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Senhor, eu te louvo porque tu és o meu pastor e nada me falta. Ainda que eu ande por vale tenebroso, Senhor, nossa, quantos vales tenebrosos eu estou andando esse ano, mas você me sustenta. Vosso bordão e vosso báculo são o meu sustento. Então pega a palavra de Deus e louve e ore na palavra. A pregação no grupo de oração é uma pregação importantíssima, que vai atingir o coração. Pregação não é tempo, mas é unção. Pode ser uma pregação de 10 minutos, mas que vai arrasar o coração daquelas pessoas que estão assistindo, porque ela vai atingir lá na alma
e a pessoa vai sair dali transformada. Eu já vi pessoas, após a pregação, largarem cigarro, largarem a prostituição, largarem o adultério, porque a pregação, a palavra de Deus, quando entra no coração, né? Quando Jesus chegava, né? Os pecadores se arrependiam, Zaqueu, né? Por Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu quis restituir tudo. Então, Jesus cura a corrupção, né? Jesus, pela obra do seu Espírito, ele cura as distorções no nosso caráter. Por isso que a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida, porque a palavra de Deus tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Terceiro elemento de um grupo de oração, o poderoso batismo no Espírito, o genuíno batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é né, alegoria, né? Oba-oba, né? E aí todo mundo, agora vamos pedir o batismo, e vamos pedir o batismo, e vamos pedir o batismo, e a pessoa que está conduzindo fica só, gente, vamos mergulhar no Espírito Santo, vamos deixar que o Espírito Santo vá nos batizando, né? Mergulhando na graça, às vezes numa música, às vezes na oração pessoal mesmo, Senhor, batiza-me, e começa a cantar, e começa a louvar oração em línguas é uma oração de júbilo, então começa a jubilar no Espírito, olha que lindo, jubilar no Espírito, meu coração está cheio de alegria, como Maria, na minha alma glorifica o Senhor, olha que louvor espontâneo do coração de Nossa Senhora, magnífica, meu espírito exulta de alegria, Maria foi batizada no Espírito Santo em Deus, meu Salvador, quando Maria saudou Isabel, João Batista foi batizado no Espírito Santo no ventre de Isabel por uma saudação. Quando você entra na tua casa, as pessoas são batizadas no Espírito pela tua saudação? Ou você já entra reclamando, batendo porta e reclamando que deixou o sapato pelo meio do caminho? Então, o poderoso e genuíno batismo no Espírito Santo muda as nossas vidas. Grupo de oração não é lugar de entretenimento. Grupo de oração é um Pentecostes hoje em nossas vidas e nas vidas das pessoas, para que as pessoas entrem de uma forma no grupo e saiam transformadas. E pessoas transformadas transformam a sociedade. Esse é o poderoso batismo, né? Outro elemento essencial, estou indo para o quarto elemento, o exercício dos carismas, né? A oração em línguas na sua vida, a oração em línguas no grupo de oração, está sendo uma oração em línguas mesmo verdadeira, que nasce lá do fundo do coração, ou está sendo uma imitação? A oração em línguas é uma oração de júbilo, é uma oração no Espírito, né? É uma oração que faz nos reconhecer que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Né? Como é que está sendo uma palavra de sabedoria, uma profecia no grupo? A profecia como a da PET, que nós estamos trabalhando nela, nós estamos em 2020 e estamos trabalhando uma profecia de 2017. Então, nossos grupos precisam trabalhar a profecia no grupo. Depois que profetizou, quem está conduzindo, quem está coordenando, quem está com o microfone, né? Não fala de si, mas trabalha o que Jesus falou na profecia, pega as palavras, os verbos e trabalha. Isso é uma profecia trabalhada, isso é um carisma, um dom da profecia exercitado, porque a profecia também é Deus falando para aquele momento, para a Assembleia. Então, o momento profético, o momento do carisma da profecia, é o momento que faz também pessoas se arrependerem, e às vezes tem pessoas que se ajoelham e começam a chorar de contrição, de arrependimento. A glória de Deus desce, e Deus vem com seu Espírito Santo descer com a sua glória e batizar no Espírito, e os carismas vão acontecendo, dom de visualização, a palavra de Deus vem confirmar, então uma pessoa abre a palavra, e apenas num versículo, aquela palavra vai confirmar tudo. Tem pessoas que querem ler todo o Salmo 118 numa confirmação. Né? Não precisa. Leia um versículo, mas aquele versículo vai ser justamente o que Deus falou na profecia. Então, uma confirmação é um dom carismático. Né? É abrir a palavra e pedir uma inspiração de Deus para que confirme. Né? Confirme a profecia, confirme a palavra de sabedoria, confirme a palavra de ciência. E aí, fé, milagres, curas vão acontecendo no grupo. Todo grupo de oração é lugar de cura, do dom carismático da cura. Porque onde tem louvor, onde tem pregação, tem cura. O louvor liberta, o louvor cura. A pregação liberta, a pregação cura. Então, cura e libertação acontecem pelo louvor e acontecem também pela pregação da palavra de Deus. Não só pelos momentos de oração diretamente direcionada de cura e libertação. Então, todos os momentos devem acontecer os carismas no grupo de oração. Esse é um quarto elemento. Né? E o quinto elemento, né? Nos 5 elementos de um grupo, o quinto é a vida comunitária.
Eu entro no grupo falando eu e saio do grupo falando nós. Né? Quando estamos unidos, estás entre nós. Não existe grupo de oração individualista, porque senão não seria grupo, né? Seria eu de oração, né? Então, grupo de oração, eu entro como uma pessoa ferida, sou batizada e saio como uma comunidade que ama. Servos, participantes, todos devem viver essa unidade. Se eu sei que tem um irmão que está precisando de um auxílio, eu dou o auxílio para que ele vá ao grupo de oração, não tem dinheiro, o vale dele de transporte acabou, eu ajudo com ele se eu posso. Aquele irmão está passando necessidade porque ficou desempregado nessa pandemia, eu ajudo numa cesta básica, numa contribuição. Eu tenho mais roupa do que deveria, eu contribuo com a minha roupa que eu não uso mais, que eu fico esperando emagrecer para caber, dou essa roupa que talvez eu não vá usar mais, né? Mas que esteja nova, que possa ser usada como eu usaria se coubesse na roupa, né? Então isso tudo aqui é uma vida comunitária que é gerada pelo batismo no Espírito Santo. Então, vamos recordar os 5 elementos de um grupo de oração. Se você está anotando, anote. E você vai verificar se esses 5 elementos estão acontecendo no teu grupo de oração. Primeiro elemento, louvor. Então, primeiro elemento, louvor. Não existe ordem, tá, gente? Mas todo grupo tem que ter isso, louvor. Segundo elemento, a palavra de Deus. A palavra de Deus do louvor, a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus como momento de confirmação de exercício dos carismas. Então, existem vários momentos que a palavra de Deus é exercitada no grupo. Louvor, palavra de Deus. Terceiro elemento, o genuíno batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, vidas são transformadas. E quando o Espírito é derramado, acontece o quarto elemento, os carismas. Teu grupo de oração tem carisma ou tem imitação de carisma? Ou remedo de carisma? O grupo de oração é para que todos exercitem os carismas. Não é só para quem está lá na frente enquanto núcleo. Não é só para o ministério de música. O profeta Moisés já tinha falado, né? Prover a Deus que todo o povo profetizasse e que todos orassem. Lá, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, Moisés já estava anunciando isso. E na pós-Pentecostes aconteceu com todo o povo. Pentecostes é para mim, é para você. E o quinto elemento é a vida comunitária. Eu entro no grupo de oração falando eu e saio do grupo de oração falando nós. Eu canto nós, eu não canto eu. Né? Devemos criar mais músicas falando mais de nós do que de Deus. Esses são os 5 elementos. Então, resgatar a identidade da renovação carismática é isso. Resgatar os elementos que nos constituem para que nós sejamos pessoas transformadas, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, para que nossas mentes sejam transformadas, como vai falar o tema desse ano de Romanos 12, 2. Isso tudo é efeito da ação do batismo no Espírito Santo em nossas vidas. Né? E aí nós vamos ver servos, pessoas querendo servir a Deus, não com medo de servir, pessoas querendo se entregar mais a Deus. Olha, eu sinto o chamado, orem para que Deus me confirme esse chamado que eu tenho a servir, a estar à disposição dos irmãos. Eu quero me comprometer, buscar crescer espiritualmente, buscar uma formação, porque eu quero ter alimento mais sólido. Então a palavra de Deus está produzindo tanto efeito na minha vida que eu quero buscar a formação na doutrina, na caminhada cristã, na caminhada católica. Eu quero viver os sacramentos de uma forma diferente. Eu ainda não sou crismado, eu quero buscar crisma. Eu não ainda fiz primeira comunhão e eu preciso me alimentar do corpo de Cristo. Não tem como uma pessoa que frequenta o grupo de oração e não participa do banquete eucarístico, a não ser que não tenha alguma impossibilidade canônica. Né? Mas se a pessoa não tiver alguma impossibilidade canônica, eu quero estar na celebração eucarística sempre, podendo comungar, glória a Deus. Não podendo, fazendo a minha comunhão espiritual. Mas eu tenho que ter necessidade de estar diante do banquete eucarístico, da celebração eucarística. Eu tenho que ter necessidade de me confessar. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou buscando cada vez mais o sacramento da confissão, da reconciliação. Isso tudo são efeitos da ação do Espírito Santo em nós. Por isso que, meus irmãos e irmãs, esse ano não termina em 31 de dezembro. Sempre vai ser o momento de resgatar a nossa identidade. O poderoso batismo no Espírito Santo e as consequências oriundas desse batismo. Uma vida transformada.
pandemia acontece, pode terminar, pode vir outra coisa, mas nossa fé não vai se abalar, porque nós somos cheios da graça de Deus. É isso que tinha para falar para vocês nessa